Fala Destravada, que é o William Borghetti e você está na aula 3 do Destravando a Timidez, o curso que vai fazer com que você resolva de vez o seu medo de falar em público. Como eu disse na aula anterior, nós temos uma questão do medo da rejeição, em que a gente fica com medo de ser rejeitado pelas pessoas que estão nos assistindo, ou pelas pessoas que vão ver o nosso vídeo, ou pelas pessoas que vão nos entrevistar numa entrevista de emprego, por exemplo. Então esse medo da rejeição faz com que a gente sinta medo de falar em público. Legal? Então nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês como que padrões de comportamento que a gente tem fazem com que a gente sinta o medo de falar em público. Então eu quero apresentar para vocês o ciclo do medo. Esse ciclo do medo foi desenhado por mim, então você não vai encontrar em literaturas aí de outras fontes. Isso aqui foi desenhado baseado em experiências com os alunos que já fizeram o Destravando a Timidez. Então, centenas de alunos participaram de uma pesquisa e aí eu fui desenhando por que a pessoa entra nesse ciclo. Eu vou mostrar para vocês qual é o ciclo da confiança e a gente vai entender como a gente sai de um ciclo para o outro. Então, para iniciar, eu quero falar para vocês do ciclo do medo. Lembra que na primeira aula eu falei sobre a questão do ego? Então, a gente fica olhando para a gente pensa na nossa necessidade e esquece da do outro. Então, o que é egoísmo? Egoísmo é eu colocar a prioridade, as minhas necessidades antes da necessidade dos outros. O que é altruísmo? Altruísmo é eu colocar a necessidade do outro antes da minha. Qual que é certo e qual que é errado? Depende, muitas vezes você precisa ter uma atitude que você pense primeiro em você do que no outro. Exemplo, caiu a máscara de oxigênio. Os comissários de bordo sempre nos orientam coloque primeiro em você para depois você ajudar outra pessoa. É uma situação de egoísmo, ou seja, primeiro você resolve o teu problema e depois você atende o outro. Tá errado? Não, é simplesmente um estado. Por isso que chama estado de egoísmo e estado de altruísmo. Ninguém é egoísta 100% do tempo, embora algumas pessoas se esforcem para isso. E também ninguém é altruísta 100% do tempo, pensa sempre nas outras pessoas. Então, nós temos estados. Na comunicação, ok? De novo, na comunicação, pensar no outro antes de você é item essencial para a sua qualidade de comunicação. A comunicação sempre é para o outro. A comunicação ela existe para levar informações que estão na sua mente para outra pessoa que está te ouvindo. Ou está te lendo, né? A comunicação ela pode ser escrita, por exemplo, ou ela pode ser uma comunicação de expressão corporal, mas sempre para o outro. A partir do momento que o outro entende o que você está querendo dizer, a partir desse momento você se comunicou bem. A palavra comunicação, ela vem do latim communicatio, que quer dizer tornar comum. Então se eu falo para você, esse ciclo é vermelho, e você compreende o que eu acabei de falar, eu acabei de pegar uma informação, ou uma informação da minha mente, por exemplo, eu tenho 34 anos. Eu acabei de te passar uma informação. Você conseguiu compreender o que eu acabei de elaborar na minha mente e te passar? Se você compreendeu, eu me comuniquei bem. O que eu acabei de fazer? Eu peguei uma informação que até então era só minha, ou uma informação que estava aqui comigo, e tornei comum a você. A partir desse momento, eu acabei de me comunicar. Então, quando a gente pensa assim, gramática, a pessoa que fala assim com a voz muito impostada, ela se comunica bem, não é só isso. Se comunicar bem também é levar informação para outra pessoa, fazendo com que ela entenda. E aí você pode pensar, aí você provavelmente conhece alguém que talvez não tenha tanto estudo, tanto preparo, mas se comunica bem, se faz entender pelas outras pessoas, e isso é totalmente treinável, e é isso que a gente vai trabalhar aqui. A comunicação sempre, 100% do tempo é para o outro. Aquela história assim, eu falo o que eu quiser, o outro que entenda, se ele entendeu errado o problema dele. Você vai eliminar isso da tua vida a partir de hoje. Por quê?
Porque é tua obrigação que o outro entenda. E se você explicar de uma forma correta, ele vai entender. Então, por exemplo, você vai falar para um grupo de crianças, ok? Você tem que ter uma comunicação para criança. Se você der exemplos assim, né, hoje, estamos aqui em 2020, então você fala assim... crianças, lembram do Ayrton Senna? Aí a criança fala, não lembro, não sei do que se trata, eu não sinto a emoção que alguém da minha geração ela sente ao ouvir a música do Ayrton Senna. Então, para uma criança, você tem que dar um exemplo de criança. O que está no YouTube em alta, galinha pintadinha, sei lá, falar uma coisa que a criança entenda, fazer essa análise. Se você vai falar para um grupo de idosos, você tem que ter outra abordagem. Se você vai falar para um grupo de adolescentes, de jovens, você tem que ter outra abordagem. Então a comunicação sempre é obrigação do emissor. Por que é obrigação do emissor? Porque ela é totalmente altruísta, ela é totalmente empática, a boa comunicação. Então a boa comunicação pressupõe que você se preocupa com o outro e entrega para ele o que ele precisa. Então vamos ver se isso faz sentido aqui dentro do ciclo e do medo? Vamos lá então. Então eu vou fazer uma palestra. Vamos imaginar essa cena, tá? Eu tenho que, apresentar um trabalho da escola. Muito provavelmente você já teve que apresentar um trabalho na escola e ficou com medo. Então, vamos lá. Vamos dar esse exemplo aqui. Eu vou apresentar o trabalho na escola e aí eu fico com medo dos meus amigos rirem de mim, me zoarem, fazerem chacota, enfim, aí gritar, fazer bagunça e aí eu passar vergonha lá na frente. Então eu tenho esse medo de passar por isso. Lembra nas aulas anteriores que a gente falou que quando a gente sente o medo da rejeição, a gente ativa o nosso modo de sobrevivência? Então já comecei a ficar nervoso, já comecei a suar, já comecei a tremer, então já entrei no meu modo de sobrevivência. Só é possível ter medo quando eu estou no meu estado de egoísmo. Eu estou olhando para mim. Se você estiver num navio que afundou e você estiver sozinho no mar, você não vai conseguir pensar em outra pessoa. Você pode pensar em outra pessoa no sentido, olha, eu tenho que ver essa outra pessoa, mas é um pensamento de você primeiro. Eu preciso estar lá para fazer alguma coisa. Então, quando, por exemplo, se você estiver assistindo a aula agora, der uma explosão aí onde você está, você vai esquecer destravando a timidez, aula e vai sair correndo. Então, sempre que a gente sente medo, a gente está no nosso estado de egoísmo. Então, quando eu sinto medo da rejeição, eu ativo o meu modo de sobrevivência e eu ativo o meu estado de egoísmo. E aí eu entro no ciclo do medo. Então, o primeiro passo é esse. Eu estar no meu estado de egoísmo. De novo, ninguém é egoísta ou é altruísta. As pessoas estão egoístas ou elas estão altruístas. Então eu estou aqui no meu estado de egoísmo. Qual que é o próximo passo? E ver se não faz sentido isso na sua vida. A comparação e a perfeição. Ou seja, como eu estou naquele estado de desespero, eu fico me comparando aos outros colegas de sala, por exemplo. Aquele meu colega de sala, ele apresenta bem, ele fala bem. Olha, eu não falo tão bem quanto ele, então vou passar vergonha, vai ser ruim. Ou eu me comparo com o professor, ou eu me comparo com outros oradores, eu fico sei lá, o Mário Sérgio Cortella fala tão bem e eu nem consigo apresentar um trabalho aqui da escola. E aí você começa a entrar nesse ciclo, na questão da comparação, e você quer perfeição. Eu quero ser perfeito, eu preciso ser perfeito, porque senão as pessoas vão rir de mim. Só que a perfeição não existe. E muito provavelmente, nós isso mais para frente nas aulas, mas muito provavelmente essa sua situação de perfeição, de querer ser perfeito, venha lá da tua infância, porque provavelmente pai ou mãe te cobrou muito para ser perfeito. Então aquela história assim, eu tirava 10, chegava em casa, meus pais falavam, não fez mais que obrigação. Então aquela criança queria ser perfeita para ter a atenção dos pais e ela levou isso para a vida adulta. Então, de novo, eu venho lá no meu modo de sobrevivência, atendo o meu estado de egoísmo, vou para comparação e perfeição. Qual é o próximo passo? Sabotagem e depreciação.
Quem nunca esteve a ponto de apresentar um trabalho na escola e torcer para o professor não vir? Torcer para chover no dia, para não ter aula. Torcer para acontecer alguma coisa na escola e a diretora chegar lá e cancelar aquele momento. Então a gente se sabota para que aquilo não aconteça. Tem um exemplo muito legal que você pode até pesquisar no Google, é uma história muito bacana, do Leonardo DiCaprio. Em 1994, o Leonardo DiCaprio foi indicado ao primeiro Oscar da carreira dele. E o Oscar pro ator ou pra atriz é o ápice da carreira. É um jogador jogar a final da Copa do Mundo, um jogador de futebol. Então o Leonardo DiCaprio foi indicado com mais 2, né? São 3 indicados. E ele conta, e aí tem no Google isso, procura, que é muito legal de estudar esse case. Ele conta que quando ele estava na frente ali do pessoal abrindo aquele envelopinho, ele torceu para não ganhar. E por que ele torceu para não ganhar? Porque ele teria que ir lá na frente falar sobre o filme, enfim, agradecer, e ele estava com medo da rejeição. Então, olha o nível de sabotagem que chega alguém que torce para não ganhar o Oscar, que é o ápice da profissão, por causa do medo de falar em público. Então a gente se sabota e a gente se deprecia. Ah, eu vou lá na frente apresentar um trabalho para quê? Eu não sei nada. Eu sou um burro. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu nunca sei nada, eu não estudo. Eu sou um zero à esquerda, eu sou péssimo, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Então a gente começa a se depreciar. Então olha como o ciclo acontece. Entro no estado de egoísmo, me comparo e fico tentando ser perfeito, me saboto e me deprecio, e aí eu vou para o quarto passo do ciclo, que é a insegurança e a ansiedade. Ou seja, o que é insegurança? Eu não estou seguro, eu não estou confiante de fazer, eu não acredito que eu sou capaz de fazer aquilo na qual eu tenho necessidade, no nosso exemplo aqui, apresentar o trabalho da escola, e eu sinto ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade, resumindo, é o excesso de futuro. Eu estou, por exemplo, a apresentação do trabalho vai ser daqui 1 hora, mas eu já estou sofrendo as consequências do trabalho que vai acontecer daqui 1 hora. Lembra que na aula anterior eu falei sobre a questão de você pensar em uma pessoa que você ama e imaginar ela sendo atropelada? Então é a mesma coisa. A tua mente consciente fica pensando, vão rir de mim, vão me zoar, vão me ridicularizar, e aí isso só vai acontecer daqui 1 hora, mas eu já estou sofrendo agora. E isso é a ansiedade. Depois que eu tenho isso, eu vou para onde? Para o próximo passo, que é o egoísmo. E aí eu me comparo e fico tentando ser perfeito, eu me saboto e me deprecio, eu fico inseguro e ansioso, volto no egoísmo, tenho mais egoísmo, penso mais em mim, me comparo mais, quero ser mais perfeito, me saboto mais, me deprecio mais insegurança, mais ansiedade, e eu vou rodando esse ciclo e aumentando cada vez mais. E aí, como é um ciclo, é igual aquele ratinho que fica correndo naquela esteira de teste lá. Ele fica correndo e fica girando aquele ciclo eternamente. Como que a gente faz para quebrar um ciclo? A gente tem que entender onde que aquele ciclo começa. Onde que aquele ciclo se inicia. Então o nosso ciclo do medo, ele se inicia no egoísmo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar o egoísmo para eu sair do ciclo do medo e para o ciclo da confiança. Então, a gente chega aqui no ciclo da confiança. O primeiro ponto é o altruísmo. Altruísmo é, eu penso na necessidade do outro antes da minha. Então, no exemplo da escola, a gente sempre pensa na gente. Imagina que você vai apresentar um trabalho daquela matéria super difícil que ninguém entende. E você aprendeu uma forma de explicar para os seus colegas de sala uma coisa mais simples que vai fazer com que eles entendam. Ou seja, eles vão ter valor naquilo, eles vão ganhar prestando atenção em você. Você está gerando valor. Você está pensando na necessidade deles aprenderem a matéria antes da sua, que é de estar com medo. Então assim, tudo bem que eu estou sentindo medo, mas é importante que os meus colegas saibam essa matéria dessa forma que eu criei. Ou algo que você estudou, algo muito interessante para aquelas pessoas, algo que vai fazer, por exemplo, você vai falar sobre como conseguir ganhar mais dinheiro, como conseguir passar na entrevista de emprego, como conseguir passar numa prova, num concurso, sei lá. Você vai estudar sobre um assunto, mas sempre tem que ser pensando no altruísmo,
lembra que a comunicação sempre é para o outro. Esse curso, essa gravação que eu estou fazendo não é para mim, é para você. A palestra que eu dou não é para mim, é para quem está me assistindo. A entrevista de emprego que eu faço, entrevista de emprego é um ótimo exemplo de altruísmo. Se você chegar na entrevista de emprego e falar para o teu empregador assim, eu já fiz essa faculdade, eu já fiz esse curso, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu gosto de ir na praia, eu gosto de comer lasanha. O que o entrevistador ganha com isso? Nada. Ele não quer saber quem é você. O que ele quer saber? O que você, com o teu conhecimento, a tua experiência, podem contribuir para a empresa e podem resolver o problema que a empresa está passando, por isso que ela está buscando um profissional no mercado. Simples assim. Altruísmo total. Se você entregar o que o outro precisa na entrevista de emprego, a tua chance de ser contratado é gigantesca. Legal. Fui altruísta. Pensei naquelas pessoas antes de mim. Então, é difícil lá na frente, mas eu vou porque as pessoas precisam do meu conhecimento. Legal. Na aula 1 eu falei do seu Zé, lembra? Da questão do seu Zé, então vocês vão lembrar. Lá tá vazando esgoto na tua casa, você liga pro seu Zé fala, eu não sei se eu posso. Ele tá pensando nele. Aí você fala assim, seu Zé, corre aqui. O que você está pedindo? Pense em mim primeiro. Vem aqui e resolve o meu problema. Quando você é altruísta na comunicação, você contribui e muda as vidas para melhor. Então as pessoas vão assistir o teu trabalho e elas vão ter novos insights que elas vão levar para a vida delas e vão ganhar mais, vão ter melhores relacionamentos, vão conseguir alcançar os sonhos, enfim, dependendo do que você propõe ali na tua apresentação. Então, eu contribuo e eu mudo vidas. O que automaticamente acontece? Eu me valorizo. Eu tenho autovalorização. Eu valorizo eu mesmo. Então eu falo assim, caramba, como é bom contribuir com essas pessoas. E a partir do momento que eu contribuo, eu me valorizo. Eu me sinto bem. Eu me sinto uma pessoa melhor. E quando eu me valorizo, eu tenho autoconfiança e tenho coragem. Ou seja, eu confio que eu sou capaz de fazer aquilo, eu acredito que aquilo vai dar certo e eu sinto coragem. E a coragem nada mais é do que dar ação ao coração, né? A palavra coragem, ela vem do latim coracticum, que é coração, acticum, dar ação. Ou seja, dar ação ao coração. É aquela coisa que você fala assim, puta, tá difícil, mas eu vou fazer porque eu tô com... A coragem me move. A coragem faz com que eu haja com o meu coração independente do medo. Coragem não é o contrário de medo. O contrário de coragem é covardia. Que covardia, aliás, a palavra, ela vem do francês antigo que quer dizer covarde. Covarde no francês antigo é aquela ação que o animal coloca o rabo entre as pernas e ele vai para trás. Você já percebeu? Ele põe o rabo entre as pernas e ele vai para trás. Que vem do francês covarde. Ou seja, coragem, dar ação ao coração. Desculpa, gente, enrosquei aqui. Coragem vem do coracticum, que é ação ao coração, do latim. E covardia, vem do cowarde, que é o movimento de colocar o rabo entre as pernas. E você acabou de perceber que eu errei o que eu estava falando, consertei e a gente vai seguir aqui a nossa aula. Isso não vai ter edição, não vai ter nada, está sendo gravado diretamente para você ver que às vezes a gente enrosca a palavra, confunde e está tudo bem. Então, coragem ou covardia, elas independem do medo. Nas duas situações elas têm medo. Então assim, eu tenho medo. Se eu enfrentar o meu medo, eu tenho coragem. Se eu me afastar do meu medo, eu estou sendo covarde. De novo, ninguém é corajoso ou é covarde. Nós estamos corajosos naquele momento, estamos covardes. Tem vezes na nossa vida que a gente se depara com medo e foge. E corre daquele medo. E tem vezes que a gente tem medo e enfrenta. Então, de novo, é a diferença do ser e estar. Então, legal, eu sinto autoconfiança e sinto coragem. E aí, eu cometo mais altruísmo. Eu falo, eu vou fazer mais altruísmo, eu vou ser mais altruísta, eu vou ajudar mais pessoas, eu vou pensar mais no outro, porque assim eu contribuo e mudo mais vidas, e assim eu autovalorizo, e assim eu tenho autoconfiança e coragem. Então, o que eu quero dizer para você é, quando você assiste o Destravando a Timidez,
e eu estou fazendo isso aqui com todo o coração para quem está me assistindo, para você, para que você pegue esse conteúdo e mude de vida, eu estou exercendo o altruísmo na minha comunicação. Se eu contribuir e mudar a sua vida, você um dia me mandar um e-mail, me mandar um WhatsApp, me mandar um comentário na rede social dizendo: William, você me ajudou nisso e eu consegui um emprego que eu estava precisando, eu consegui ser palestrante, eu consegui apresentar o trabalho, apresentar o TCC. Se você conseguir fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou me valorizar, vou falar, caramba, como é legal, como é importante o meu trabalho, como é bom fazer isso. E aí eu vou ter autoconfiança, eu vou falar, caramba, se eu conseguir fazer com você, eu consigo fazer com mais gente, que legal. Nossa, eu tô corajoso para fazer isso, eu quero colocar o meu coração em ação. E aí eu vou ajudar mais pessoas, contribuir com mais vidas, me valorizar mais, autoconfiança. E aí eu vou girar esse meu ciclo da confiança. Então, gente, o segredo do negócio tá mudar o padrão egoísmo, pensar em você antes da apresentação, para o altruísmo, pensar no outro. Então a minha pergunta para finalizar essa aula é: como que o teu conhecimento contribui com o outro? Esquece você, é sempre o outro. Como que tudo que você já estudou pode contribuir com a outra pessoa? Ninguém sente medo em pegar 100 cestas básicas e levar num asilo ou no orfanato. Já pensou? Já pensou nisso? Porque a pessoa está fazendo altruísmo, ela está investindo o tempo dela, não perdendo, eu ia falar perdendo, não é perdendo, é investindo. Ela está investindo o tempo dela pelo outro. Ela está empática, ela está vendo a necessidade do outro, ela está colocando a necessidade do outro à frente e assim ela está indo lá. Quem tem medo de ser rejeitado pelas crianças do orfanato ou pelo asilo porque você está levando 100 cestas básicas? Ou brinquedos no orfanato? Ou você está indo ajudar uma causa animal? Quem sente medo de fazer isso? Agora, se você não tem esse propósito, é aí que você tem que começar a alinhar o seu pensamento e por que você faz o que você faz ou o que você quer fazer. Então vejam bem, a gente já tem aqui 3 aulas e a gente não falou ainda de comunicação, de oratória, de tom de voz, de nada disso. Por quê? Tem um preparo mental antes da gente entrar em campo, antes da gente ir para o jogo. Legal? Espero que você tenha gostado dessa dica. Essa é a aula 3 e na aula 4 eu vou iniciar o passo a passo para a gente começar a dar ação aí na nossa comunicação. Espero que você tenha gostado. Me diz o que você está achando, comenta nas redes sociais, comenta aqui na plataforma, porque é muito importante saber se isso está dando resultado para você. Até a próxima aula. Valeu!